Bom, pessoal, a gente vai continuar aqui. A gente vai falar do A5 agora, que é o Broken Access Control. Seguindo aqui o padrão, né, a gente vai falar da nossa agenda, a gente vai dar uma definição do que é essa quebra de controle de acesso, a gente vai dar alguns exemplos, exemplos envolvendo manipulação de parâmetros, envolvendo o lado do cliente, envolvendo funções de admin que não deveriam estar sendo acessadas por outros usuários, enfim. A gente vai dar também aquela carteirinha do final do como se proteger e depois a gente parte para a nossa aplicação, que do A5 vai ser o e-commerce API. Então, do que se trata, né? A quebra de controle, o controle de acesso, o ideal é que a quebra de controle de acesso é quando você não tem alguma falha na forma como você está mapeando quais usuários podem acessar quais rotas da sua aplicação, ou quais aplicativos externos podem acessar quais recursos da sua aplicação. Então, ela se dá quando ocorre alguma falha nesse seu mapeamento de quem pode acessar o que, basicamente. Então, é aí que ocorre a quebra desse modelo, né? Aqui é um exemplo. De novo, a gente está usando o burp, que a gente já falou. Aqui é um exemplo envolvendo a manipulação de parâmetros. A gente, se vocês prestarem atenção ali, tem o botão do intercept is on, o que significa que foi feito um request e a gente interceptou esse request para uma aplicação, que se a gente for ver ali até o WebGoat lá da WASP também. E aí, nessa requisição, a gente vê que ele está passando um employee ID ali embaixo, que está setado como 101. Aí o usuário honesto ele vai mudar esse ID para 102 e ver o que acontece. Então ele chegou ali no próprio burp mesmo, ele alterou aquele parâmetro na mão de 101 para 102, né, que era o ID do funcionário da aplicação. E a gente vê ali na resposta, né, que ele dá aqui um Welcome Back Larry, sendo que o first name e o last name não é o Larry, é outro cara. Então, na verdade, você logou como Larry, mas você, na verdade, está acessando ali os dados de um outro funcionário que você não devia estar acessando. Aqui é um outro exemplo mostrando isso no lado do cliente, né? Aqui a gente tem uma aplicação aqui e se a gente for inspecionar lá na página, a gente vê que tem um elemento ali que está setado para ficar escondido. Mas aí, como a gente é espertinho, a gente vai tirar essa propriedade ali para ver se o botão, né, que estava escondido, se ele aparece, e realmente ele aparece. Aqui agora tem um admin e tem um section ali que não estava aparecendo antes. Então, se o cara for mal intencionado e souber só um pouquinho de HTML ali, ele já consegue tirar aquela propriedade e já consegue ter acesso talvez a uma rota que ele não deveria estar conseguindo visualizar ali. Aqui é um exemplo também no burp de novo, a gente faz uma enumeração de possíveis rotas que tem na aplicação, né, tipo um ataque de força bruta, mas para enumerar rotas, e a gente vê que tem uma rota suspeita aqui, tem um admin no nome, então não deve ser boa coisa. E a resposta dessa requisição é até diferente, que levanta uma suspeita, né? E aí, quando o usuário mal intencionado vai tentar vai tentar entrar nessa rota, a gente vê que ele consegue porque não estava nem tendo nenhum tipo de autenticação nesse sentido. Então, a aplicação não está checando se aquele usuário realmente tem os privilégios necessários para acessar aquela rota do admin status e está só jogando os dados para ele. Então, como se proteger, né? A gente botou aqui uns tópicos. O primeiro deles é o desenvolvimento de uma política de acesso de aplicação. É muito importante ter isso bem mapeado previamente para que a gente saiba dizer quem pode acessar o que e ter isso bem estruturado logo antes senão a gente vai fazendo a aplicação, aí vai ficando uma coisa pendurada na outra e quando a gente vê, a gente não tem isso bem modelado e esse tipo de vulnerabilidade pode aparecer. Outra coisa é evitar essas mudanças de parâmetros, como a gente mostrou também no caso do Employee ID, né? O cara chegou, trocou de 101 para 102 e ele já foi direcionado para como se fosse 102 mesmo. E não houve nenhum tipo de checagem para ver se o cara que estava fazendo essa requisição ele poderia realmente logar como o funcionário 102 na aplicação. O outro ponto ali é garantir que essas URLs
destinadas a usuários privilegiados, elas não possam ser acessadas por esses usuários que não são privilegiados, que é o último caso que a gente mostrou aqui no exemplo, daquela rota admin stat, que o cara só botou lá e ele teve acesso e não teve nenhum tipo de autenticação para ver se ele realmente poderia estar acessando aquilo ou não. E um quarto ponto, né, de garantir que as páginas não armazenem essas informações, não cacheiem essas informações, porque aí é mais uma forma de listar essas possíveis rotas que precisam de algum tipo de privilégio para serem acessadas, e você está, de certa forma, enumerando elas. Então é ideal também não evitar que elas sejam cacheadas no navegador. Aí a gente vai agora para a nossa aplicação, o e-commerce. Vou mostrar aqui a narrativa de ataque. De novo, essa aqui é a parte mais importante. Então, todo mundo ligado aí, nada de sono depois do coffee break, para a gente entender bem o problema da aplicação, propor soluções e depois ver aí o que vocês acham. Ó, é um sistema de login, né? Clássico sistema de login. Ele está registrando o usuário número 1. Mandou a requisição, teve ali a mensagem que foi registrado com sucesso o usuário. Agora ele vai registrar um segundo usuário, user 2. Ele vai de novo mandar outra requisição e de novo conseguiu registrar com sucesso. Aí ele vai logar agora como o user 1. Sem problemas, o user 1 acessou a página que seria o perfil dele, e aí ele é uma página que mostra os tickets que o usuário ganhou ali, os tickets que foram concedidos a esse usuário. Se a gente fizer essas mesmas chamadas de rota, essas mesmas requisições no terminal, a gente tem uma informação a mais ali, que é o user ID, como vai aparecer. Ó, eu vou fazer um login. Eu vou fazer o login como user 1. É a mesma requisição que eu estava fazendo na API bonitinha, eu vou fazer agora pelo curl também. E aí, na resposta dessa requisição, acho que está meio ruim de ver, mas tem um user ID aqui que esse usuário ganhou quando ele se logou. Beleza? Olha lá. Agora ficou bem melhor de ver. Aí agora eu vou fazer login no usuário 2, que também já tinha sido registrado lá na aplicação. E de novo, o usuário 2 ganhou um user ID diferente do outro usuário, né? Ele ganhou um próprio para ele. O que a gente vai fazer agora é que existe nessa aplicação uma rota /ticket. Essa rota /ticket é justamente a rota que vai fazer esses tickets lá na página de perfil do usuário serem gerados. Então aqui a gente vai passar o ticket, e para gerar um ticket, esse ticket precisa de um user ID associado a ele. Então aqui a gente está pegando o user ID do usuário 1 e colocando ali localhost na porta, /ticket, /user ID. Beleza? Aí vem uma mensagem ali. Acho que eu vou dar highlight para ficar melhor. Não? Não chega a dar highlight. Bom, mas está dizendo ali, hey user 1, esse aqui é o seu ticket. E aí ele recebeu um ID do ticket, que é aquele que estava lá na aplicação bonitinha que a gente viu. Um novo, né? Para um novo ticket. Aí agora a gente vai mandar essa mesma requisição passando o user ID do usuário 2. Notem que eu estou logada como usuário 2. Ok? Eu estou logado como usuário 2, porque foi o último usuário que eu fiz login. E eu mandei para /ticket /user ID, eu mandei o user ID do usuário 1. Então já está meio estranha essa história aí. Mas só para confirmar, vou pegar ali e vou mandar agora para o user 2. Aí ele de novo, hey user 2, esse aqui é o seu ticket. Então qual a coisa aqui? A coisa é que a rota do /ticket /user ID, ela não valida para ver se o usuário que está fazendo aquele request é o usuário que está logado naquele momento e que tem realmente aquele user ID que está sendo passado como parâmetro. Então não tem nenhum tipo de checar, é o mesmo exemplo que a gente falou lá do Employee ID, de certa forma, né? Ele está fazendo aquela requisição sem ver se o usuário que está fazendo a requisição
tá fazendo ela realmente está fazendo ela do jeito correto, né? A gente não está assegurando que é aquele usuário que está fazendo a requisição. Ficou confuso? Deu para entender? Repita, a gente tem tempo. O que vocês acham? Vamos botar de novo. Esse aqui é meio coisinha de entender. Ó, registrei os dois usuários, fiz login no user 1, beleza? Então tô logado como user 1. Olha lá, tô na página do user 1. Aqui eu faço o login de novo, porque aquele user ID ele está sendo gerado só por aqui, mas a gente não está jogando isso para a aplicação. Essa é uma melhoria que a gente ainda vai fazer. Mas, olha lá, ele recebe um user ID ali só chamando o curl. Então, naquele primeiro aqui, né, eu estou mandando um request para /login como usuário 1. E aí eu entrei e recebi um user ID. Agora eu estou logando como user 2 para /login. Eu vou receber outro user ID. Então eu estou logado nesse momento como user 2. Show? Estou logado como user 2. Mas o que eu vou fazer ali é que eu vou chamar o /ticket. Olha lá. Vou chamar o localhost /ticket passando o user ID do usuário 2, do usuário 1, estando logado como usuário 2. Ou seja, eu não deveria estar podendo fazer isso. Essa é a questão dessa app. Garantir, como é que a gente garante que o usuário que está acessando aquele /ticket /user ID é realmente o usuário que ele está dizendo que é? Como é que a gente faz isso? Acho só legal de falar assim, você pode pensar, poxa, mas é só o user ID do usuário. A ideia é que outros usuários da aplicação não tenham acesso a esse outro user ID. Mas o que acontece é que em algumas aplicações que a gente encontra por aí no mundo, tipo, por exemplo, numa caixa de comentários, ou então em alguma aplicação que você vai dar um like, ou alguma coisa assim, alguma interação que um usuário precisa estar necessariamente logado para conseguir fazer essa interação, muitas vezes esse user ID pode ficar registrado em alguma coisa. Então você consegue pegar ele através de você analisar o código da página. Assim, existem formas que você poderia usar para encontrar esse user ID de alguma forma na página. Ou pode estar de alguma forma colocada, isso mesmo como eu falei no comentário, mas talvez de uma forma errada. Então, assim, o desenvolvedor, no primeiro momento, podia achar que, beleza, ninguém nunca vai conseguir o user ID de outro usuário, a não ser que o outro usuário dê para o outro. Mas, assim, é possível que, por algum descuido ou alguma desatenção, você também use esse user ID para identificar os usuários no comentário, ou então uma foto, ou alguma outra interação no seu site. Ou até se esse user ID for mal gerado, né? Se ele for gerado de uma forma previsível, eu, como um usuário, posso predizer qual vai ser o próximo user ID gerado pela aplicação. Esse é outro tópico que eu acho que a gente vai abordar ainda mais pra frente. Mas só fazendo esse parênteses também. E aí, vocês têm alguma ideia aí de como solucionar? Vamos ouvir aí um pouquinho do pessoal antes de já botar o vídeo da correção. Ninguém? Cri, cri. Alguém? Acho que o mais apropriado seria verificar se o ID que está sendo passado na URL, na rota do ticket, se esse ID é equivalente ao usuário que está logado na aplicação baseado no Session ID. Fazer essa verificação de sanidade, digamos assim. Mas aí como é que você faria essa verificação? Através de quê? Na própria rota da aplicação, verificar se na hora de receber a requisição esse parâmetro do user ID equivale ao usuário. Agora uma dúvida em relação a essa aplicação. No seu URL que você está fazendo aí ao longo do tempo, não estou conseguindo ver daqui se passa o cookie que você logou originalmente. Não. Então, na verdade, essa aplicação não está gerando nenhum cookie. Ah, tá. Esse é o ponto.
Não tem cookie. Ah, tá. Então ele não tá nem requerendo autenticação na validação da rota. Sim. Entendi. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Dole uma, dole duas. Vou rodar o vídeo então. Ó, vamos lá. Então, com a... Tá. Tá bom. Show, entramos aqui na pasta da app. Vamos dar um make install aqui. Para ver ela rodando aqui em tempo real. Ao vivo. A porta 888. Pronto. Ó, tá aqui. Que nome a gente dá pro nosso usuário? Show? Show, tá bom. E a senha? Vai ser show 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ó. Show 1, 2, 3. Ó. Registrei, ó. Show 2? Pode ser? Tá bom, então. Pronto. Vai ser assim mesmo. Vou botar o show que é mais fácil de escrever. Olha lá. Aqui tá aparecendo o meu ticket, beleza? Aí vamos lá pro terminal agora. Vou mandar... Ih, mas eu tô sem a minha colinha. Calma aí, galera. Aqui, trouxe a minha colinha. Esse aqui é o meu curl. Opa. Eu já tô com os usuários registrados. Eu agora quero logar, beleza? Vou fazer um /login aqui e vou passar o show. Vou logar com o show.
Isso aí. Aqui, ganhei um user ID. Esse AEDA blá blá blá. Show? Agora que eu entendi. Poxa vida. Passar a falar beleza. Agora eu loguei como Shallow Now. E eu ganhei esse outro user aqui, outro user ID aqui, beleza? Ó. Aí agora a gente vai chamar o barra ticket. Oi? A gente vai passar o ticket do show. Tem um A ali, né, no final. Aí, hey, show, esse aqui é o seu ticket. Blá, blá, blá. Sendo que eu tava logado como Shallow Now. Aí, quem não prestou atenção, eu tava logado aqui como Shallow Now. E eu mandei um barra ticket barra user ID do show. E eu ganhei um ticket mesmo assim. Como o Shallow Now. Esse é o problema. E aí, o que a gente faz? Pode soltar o vídeo? Vai na linha do que o rapaz ali já falou. Vamos soltar o vídeo aqui. Ó. Já melhorou porque eu tô usando... Vou mostrar um cookie ali embaixo. Então, o que tava faltando, a gente já vai botar um cookie ali embaixo. Tô me registrando com a Silvia. Fui registrada. Vou me registrar como Daniel agora também. Beleza? Agora eu vou lá no login. Vou me logar como Silvia. Aí, se vocês forem ver ali embaixo, ganhei um Session ID A5. Show? Esse Session ID vai dizer quem eu sou no sistema, né? Ele vai dizer que eu tô logada como Silvia. Então eu não posso agora dar um barra ticket. Ah, aqui é o caso que é o meu ticket, olha lá. Ele tá me dando ticket porque ele bateu o user ID da URL com o cookie que eu estou guardando de sessão, e como deu o ok lá, ele está me retornando o ticket. Mas se eu logar agora como Daniel, como vocês estão vendo aí, ele está lá com o Session ID dele setado também. Ele vai lá no barra ticket com o ID da Silvia, o user ID da Silvia, mas ele ganhou um Unauthorized Access. Então ele não consegue mais acessar tickets que são de outros usuários da aplicação. Beleza? É isso aí. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Então vamos passar para o próximo aqui. Tá bom. Vou mostrar o código aqui. Estamos aqui. Tá muito grande.
Porque eu não lembro exatamente o arquivo em que tá, mas tá aqui em algum lugar, acho que é o Handlers. Acho que não é aqui não, né? Ah, aqui, beleza. A gente está setando agora o cookie Session ID. E a gente está usando JWT também, que é uma ferramenta que ajuda em assinar os cookies e encriptar eles também. E aí na hora de ler o cookie a gente está lendo aqui o Session ID A5. De repente mostrar a checagem do ticket, como é feita a validação do usuário que está logado com a criação do ticket. Ó, o getTicket, ele pega esse parâmetro do ID, que é aquele parâmetro lá da URL. Ele pega o parâmetro do ID da URL. Ele aqui está pegando o formato do parâmetro. Aí ele está vendo que tem o username, tem o ticket. E aí ele depois manda a mensagem mandando também o username aqui que estava ali cadastrado. Isso, e o ticket. Mas ele não chega a ver os cookies. Essa aqui é a versão que não tá corrigida. Ah, tá. Essa aqui, ele não tem o cookie justamente porque eu estava me confundindo por causa disso. Mas essa aqui é a versão que não está corrigida. Ele só está pegando aqui o parâmetro direto e aí ele pega aqui o JSON e aí ele já bota aqui direto. Ah, perfeito. Se Beleza? tu tiveres como mostrar a versão corrigida, de repente mostrando aquele trecho do código que retorna a mensagem Unauthorized Access. A gente pode entrar lá nos pull requests para dar uma olhada. É. Vou pegar esse primeiro aqui. Ó, ele está usando JWT. Ele agora tem um cookie. Ele dá aqui um read cookie. Se não tiver um cookie, se ele não conseguir ler esse cookie, ele já dá um erro aqui. Gente, essa correção tem uma curiosidade que é um pouco diferente do que a solução que a gente apresentou, que essa correção, ela implementa o JWT e usa um campo das claims desse JWT justamente para você fazer essa confirmação de que aquele usuário logado é que pode acessar esse ticket. Porque em outros tipos de solução, você tem que passar o user ID e ver se esse user ID que você passou bate com o do cookie. Essa solução é interessante porque ela acaba com isso, você não precisa mais passar o seu user ID. Simplesmente você fazendo o login, você já vai ter o seu JWT todo pronto, assinado direitinho, e nessa claim você já consegue pegar o nome de usuário, o user ID, referente àquele cara. Então com isso, você pula uma etapa, você evita que, por exemplo, um usuário da sua aplicação esqueça o user ID ou
tanto faz para ele, porque basta você fazer o login na aplicação e tentar acessar a rota do getTicket, que você já vai conseguir seu ticket direto. Se você não tiver autenticado, não tiver com o seu JWT certinho setado, esquece, você não vai conseguir nem mostrar nada, porque ele vai dizer o seu JWT não é válido ou não existe, então você não vai conseguir ter acesso àquele ticket. Isso é uma abordagem diferente, mas assim, produz um resultado diferente. Assim. As duas usam JWT, mas a forma que você está fazendo essa verificação é diferente assim, no final das contas. É esse parse aqui que ele está falando. Ele vai parsear o cookie se já não for uma estrutura válida lá do JWT, ele já vai dar um erro aqui. Lá. No Expected Signing Method, ele já não leva para frente. Show? Vamos pro próximo tópico, senão o tempo aperta ali. Então, galera, o próximo tópico que eu vou apresentar agora é o A6, que é o do Security Misconfiguration. E esse é um tópico interessante porque, assim, se vocês lembrarem daquela lista da OASP que a gente apresentou mais cedo na introdução da palestra, o A6 está lá no meio da tabela. Mas lembrando da classificação, de como a OASP classifica todas as vulnerabilidades naquela lista, o A6 na verdade, é mais recorrente. Então, o A1, no caso, é que foi aferido ali que aqui apresenta o maior risco, mas o A6, na verdade, é que é mais recorrente nas aplicações dos desenvolvedores que enviaram os relatos para a OASP. Então, é interessante de ver, essa também é uma categoria que é muito ampla. Assim, Security Misconfiguration pode dizer várias coisas, mas a gente escolheu aqui alguns casos que vai exemplificar para vocês bem direitinho o que a gente quer dizer com falha, né, na configuração, que às vezes você não acha que pode resultar em uma exploração ou um ataque ou influenciar na enumeração de um atacante. Então, aqui é a nossa agenda, vou falar um pouquinho de como é que se trata. Então, tem várias formas diferentes de você ter uma falha na configuração de segurança. Um exemplo aqui que eu vou mostrar é que, por exemplo, a pessoa subiu aqui um Apache na sua máquina e tal, e, poxa, mas deixou a página principal ali do Apache, acabou da instalação e já subiu com ela. Isso pode ser ruim porque pode ajudar um atacante a começar uma enumeração em cima do seu sistema. Não estou dizendo aqui que esse Apache é vulnerável, mas já ajuda ao atacante a ter uma noção de como que aquele servidor está funcionando, o que ele está rodando ali por trás dos panos, já ajuda você a criar um mindset do que você está trabalhando. Então aqui é um exemplo de um Directory in Browsing que um usuário qualquer que acessa o servidor consegue andar pelo servidor, navegar por ele, simplesmente pela URL. Então você pensa, poxa, está no meu servidor, eu acho que ninguém vai conseguir acessar de fora, mas às vezes, como está configurado, um atacante consegue ver ali, e caramba, tem uma server key ali, o que será isso aí? Será que pode ser alguma coisa sensível, pode ser algum dado que possa trazer alguma vulnerabilidade no futuro ou até comprometer a aplicação de alguma forma. Então tem que ter cuidado com esse tipo de configuração, porque pode levar a você nem saber que sem querer você está expondo alguma coisa sensível dentro do seu servidor. Esse aqui é outro exemplo. Às vezes, quando você configura um serviço desse como o Apache, ele exibe essa página de Not Found como padrão. Não estou aqui dizendo que essa versão, no caso, ou o Apache em si, é vulnerável. O que eu estou dizendo é que já pode direcionar o atacante a uma narrativa de ataque voltada ao Apache ou voltada a alguma tecnologia ali que está sendo utilizada. Aqui já é um exemplo, esse Exploit Database é um banco de dados grande da comunidade que justamente tenta catalogar essas vulnerabilidades encontradas e às vezes até colocar um exploit para demonstrar, fazer uma prova, né, de que realmente funciona, de que aquilo que foi narrado realmente é verdade. Então aqui só de você saber que já é uma versão tal do serviço, você já consegue ter ali algumas ideias do que pode estar vulnerável dela se tiver alguma coisa vulnerável. Então aqui é um exemplo de um header que eu selecionei que passa uma informação para o atacante também. Você não necessariamente colocou o header ali, o PHP às vezes seta um header para você e que entrega para o atacante uma informação extra que pode auxiliar na enumeração dele para um pentest futuro. Então, no caso, a gente consegue descobrir a versão ali da tecnologia, a gente consegue descobrir o sistema que ela está rodando, a gente consegue saber várias coisas que podem vir a comprometer no futuro. Então, aqui a gente tem alguns headers que, na verdade, dão segurança à sua aplicação. Seria bom tê-los implementado na sua aplicação.
Esse primeiro, esse HSTS, é um header que diz para a sua aplicação que ela tem que rodar com HTTPS. Sempre que alguém vier a se conectar na sua aplicação, prefira HTTPS e não HTTP, que seria uma conexão menos segura, que não tem criptografia ponto a ponto. O XXSS Protection é uma que protege, acredito em grande parte, contra o XSS refletido. Então, ajuda a mitigar esse tipo de falha, esse tipo de vulnerabilidade que pode vir a ter na sua aplicação. Já esse terceiro, esse X Content Type Options, é um cookie que diz para a sua aplicação, imagina que você tem um campo que você quer subir uma imagem ou algum arquivo assim que vem de fora. Para evitar que um usuário mande um arquivo que seja de um outro tipo que você está esperando, quando você está trabalhando com imagem, você pode ser que só queira um JPG ou um PNG e o cara de repente manda um zip assim. Isso serve para você proteger a aplicação desse tipo de upload que não estava intencionado, que possa vir a gerar algum funcionamento incorreto ou até uma falha de segurança ou uma negação do serviço. Esse quarto, Content Security Policy, é um cookie que serve para você dizer de onde que a sua aplicação pode carregar alguma coisa. Um exemplo disso seria um site que carrega de um banco de imagens externo. Se você tiver esse cookie setado, você basicamente diz para a sua aplicação que eu só posso carregar informações, imagens ou outros tipos de arquivos de uma origem específica. Então, isso garante que assim, a sua origem, de onde vêm esses arquivos, vai ser sempre confiável para a sua aplicação. Esse último cookie, o Access Control Allow Origin, é basicamente que serve para ajudar você a dizer se o seu site pode ser referenciado por outros. Eu preciso dar uma estudada melhor nesse último cara, mas acho que o grosso da ideia é que você limita de onde o seu site pode ser acessado. Você limita quem pode acessar o seu site. Isso normalmente é muito comum em APIs, assim, que você utiliza para limitar quem pode acessar a minha API, isso aí. Então, como se proteger? Aqui eu trouxe para vocês esse ciclo de desenvolvimento de software. Eu achei essa imagem interessante porque ela mostra para você que, na verdade, o desenvolvimento de uma aplicação é cíclica. Ela não é, por exemplo, produzi a minha aplicação, codei, está tudo bonitinho, funcionando aos trinques, botei em produção e é isso aí, vamos para a próxima. Não, a ideia por trás desse ciclo é mostrar que o desenvolvimento ele não para daquela aplicação. Depois que você desenvolveu e colocou ela em produção, você tem que dar uma manutenção. Às vezes, uma biblioteca, uma lib que a sua aplicação está usando vira vulnerável, quando você criou não era, e agora já tem uma vulnerabilidade que antes você não havia previsto. Então é importante você dar esse tipo de manutenção na aplicação para evitar justamente que ela venha a ficar vulnerável ou ela tenha algum problema de performance no futuro por alguma mudança. Você não pode abandonar a aplicação, é sempre importante ficar com ela, cuidar dela e mantê-la, de preferência, sempre atualizada. E os cabeçalhos de segurança também são muito importantes que eles estejam habilitados. Se possível, usar todos, porque protegem contra uma enormidade de ataques e falhas de segurança que já pode ser mitigado pelo header. Então, a nossa aplicação que eu vou mostrar agora é uma aplicação que tem como tema uma esteganografia, que é a arte de esconder, a tecnologia de esconder arquivos, imagens, vídeos, fotos, dentro de outros arquivos, imagens, vídeos e fotos. A aplicação não vai ser voltada nisso, esse é um tema da aplicação. Vou mostrar para vocês como ela funciona aqui agora. Caraca, cadê a parada? Em cima? Chorou. Achei. Beleza, então conhecendo a nossa aplicação, ela é uma aplicação tanto quanto simples. Ela tem um front-end bastante básico, ela tem ali o seu dinossauro com, acho que talvez ali na imagem não esteja mostrando legal, tem uns bits assim para dar uma ideia de que pode ter alguma coisa por trás da imagem que os olhos não enxergam assim. Então a gente tem logo de cara essa opção de escolher uma imagem para talvez esconder alguma mensagem ou alguma coisa assim. Então vamos clicar ali. Pegar uma foto aleatória ali do panda. Então, legal, vamos colocar uma mensagem ali. Vou botar um panda, rua, mensagem fofinha.
e botar uma senha para proteger a nossa imagem, a nossa mensagem, aliás. Isso é interessante que você pode fazer uma esteganografia na imagem, não é o escopo aqui, mas você poderia colocar sem senha. A senha é só mais um passo extra que você vai colocar para que uma pessoa que você não quer, ou assim, tenha acesso àquela mensagem. Então, legal. Mensagem escrita na imagem e a aplicação disponibiliza para a gente a imagem já pronta com a mensagem dentro dela para você baixar. Legal, então vou baixar ela aqui. Salvar. Legal. Dá um reload na página só para a gente poder começar de novo. E vou escolher uma imagem de novo para fazer o upload. Vou escolher dessa vez a nossa com a mensagem. Então legal, tá lá o nosso panda, então vamos revelar nossa mensagem. Ih, não foi. Mas é porque justamente essa aplicação não mostra a mensagem caso a senha não seja correta. Como ali eu não coloquei nenhuma senha, nada aconteceu. Mas colocando ali a minha senha super segura, a gente vê que aparece a nossa mensagem. Então legal, essa é a nossa aplicação, é assim que ela pretende funcionar. Ela é bem curta, assim, bem simples, ela não tem muitas iterações, ela é realmente só de esteganografia. E o que podia dar errado nisso aí? O que podia acontecer? A aplicação é simples, ela tem um propósito, ela cumpre esse propósito. O que mais pode dar? O que pode acontecer? Então, assim, existe um arquivo que é comum em alguns servidores, que é o robots.txt. Esse arquivo ajuda os crawlers da internet a achar algumas informações a respeito do seu site. Nesse caso, como esse robots.txt não existia no servidor, a minha aplicação deu um stack erro ali. Assim, a princípio, você pode achar, poxa, mas esse erro não é nada demais, o cara não consegue nada dessa informação. Mas, dando uma olhada de perto, talvez ali esteja pequeno, você consegue ter indícios fortes que a aplicação está rodando em Node, você consegue saber como que são os diretórios dessa aplicação. Só olhando ali já tem um app, você já sabe que tem uma lib. Isso. O que estava faltando era justamente essa view, que é uma página que era para renderizar quando acontecesse um erro, quando desse um page not found. Então, legal, já temos algumas coisas aí, já temos uma ideia de que a aplicação está rodando em Node. Será? Vamos garantir isso? Para quem conhece Node, talvez aquele framework do Express, será? Vamos descobrir. Aqui, marcando ali. Legal. Essa ferramenta aqui que eu vou demonstrar, essa ferramenta DIRB, é uma ferramenta que é altamente intrusiva, assim. Ela é uma ferramenta para você listar diretórios numa aplicação, ou files, ou arquivos, o que for. Só que ela é bastante intrusiva, porque ela vai fazer um teste em várias rotas da aplicação. No caso, usando uma word list que é conhecida do Kali. Puxa, uma word list conhecida do Kali, que é a common.txt. Estou rodando DIRB e ele já começa a exibir para a gente algumas URLs que ele encontrou que tinham nessa common.txt, que é a word list que ele está usando. Mas usar o DIRB é muito intrusivo, é uma ferramenta que já é considerada um ataque. Se você utilizar ela, já é de fato considerada um ataque à aplicação. Então, exige muito cuidado, exige muito conhecimento para saber o que você pode, o que você não pode fazer com esse tipo de ferramenta. Então, ali já apareceu que existe uma rota chamada login na aplicação, que de cara, só olhando a home, a gente não teria como saber. Mas usando o DIRB para enumerar esses diretórios, a gente já conseguiu mais uma informação a respeito da nossa app. Então, vamos rodar aqui. E eu coloquei mais uma flag no DIRB para não mostrar as páginas que são not found, só mostrar as que ele está encontrando por enquanto. Ou 301. Mas no login ele deu 200, então quer dizer que a gente deve poder acessar. Então legal, o DIRB rodou e tem logo de destaque ali que me saltou os olhos, foi essa login com o código 200. Será que a gente consegue achar alguma coisa por trás dela? O que será isso? Não, vamos entrar lá. E tem o que parece, assim, à vista, uma tela de login mesmo, que sirva para alguma coisa. É muito comum também, poderia ser... É muito comum as pessoas não trocarem as senhas de um serviço padrão, por exemplo. Que nem eu mostrei ali, que subiu o Apache já, só que tinha uma página referente a ele e tal. No caso aqui eu estou exemplificando alguém que esqueceu de trocar a senha da página do admin e tal, e
está aberta. Assim, eu poderia até... Existem outras formas de conseguir essa credencial, talvez através de um brute force, ou através de algum outro método, mas aqui para ilustrar, até porque não entra tanto no escopo, eu vou mostrar como se o admin tivesse deixado a senha dele admin. Isso já é um segundo ponto do nosso Security Misconfiguration. O primeiro era do Stack Tracing, que você já consegue algumas informações. Esse segundo agora, que é essa credencial comum de entrar ali. E, poxa, um teste simples admin já leva a gente para essa página, claro, só para ilustrar, o que poderia ser uma página de manutenção do admin. A gente tem ali uns earnings com isso, tasks, gráficos, coisas que admins devem usar. Então, legal, essa é a nossa aplicação. Mas como será que ela faz para garantir a acessão desse cara? Porque aposto que qualquer um de fora não consegue acessar essa rota de mim. Deve precisar de algum tipo de cookie, alguma coisa assim para conseguir acessar. Então, vamos dar uma olhada no cookie, como que ela faz para gerar. Opa, então, olhando ali, acho que talvez tenha ficado pequeno ali na tela, mas a aplicação está gerando um cookie chamado Node.js Session Token. Isso talvez dê um indício aí de que pode ser um Node.js. Pode confirmar ser uma hipótese bem forte, comparando com aquela do Stack Trace, que já tinha alguma coisa dizendo de Node, e agora um cookie dizendo que é Node.js. Pô, muito provavelmente deve ser Node. Então isso é a terceira falha dessa nossa app, que, assim, não apresenta, propriamente dito, uma vulnerabilidade logo de cara. Serve para justamente ajudar o atacante na enumeração dele, de tornar mais rica a enumeração dele, o conhecimento dele sobre a aplicação. Que agora ele já consegue ter conhecimento de uma gama de coisas que poderia ser focado nesse Node.js. Ele tem um conhecimento maior sobre a aplicação. E o que eu vou mostrar agora é justamente isso. Existe um comando do terminal que permite que a gente pesquise no ExploitDB, que é aquele banco de dados que eu mostrei mais cedo, exploits ou falhas e vulnerabilidades referentes a um serviço, uma tecnologia, alguma aplicação. No caso, só de colocar Node, a gente já consegue saber algumas coisas. A gente já tem ali alguns exploits que podem ser de Node, entendeu? A gente já consegue ter alguns indícios do que poderia vir a ser vulnerável em Node. Sabendo então que é um Node, colocando então Node.js, a gente consegue afunilar mais e consegue saber mais coisas. Tem até ali um command injection com debugger, um YAML load, uma vulnerabilidade. Então, assim, o problema disso é que ajudou o atacante a conhecer, a procurar e ter mais informações a respeito daquela aplicação que no futuro podem vir a ajudar a um pentest. Tinham até perguntado, como é que você faria para saber um serviço e tal, se não fosse uma análise white box da sua máquina. Essa poderia ser uma forma. Esse cookie está entregando para a gente algumas informações sobre a aplicação que, assim, não necessariamente precisava. O cookie não precisava ser Node.js Session Token. Podia ser alguma coisa talvez menos verbose, alguma coisa que entregasse menos. Mas então tem que ter cuidado com essas configurações verbose de alguns serviços que pode ajudar o atacante na sua enumeração e, no caso, talvez até encontrar um exploit. No caso, esses exploits que a gente encontrou aqui não foram testados na aplicação, até porque foge um pouco aqui do escopo. Esse A6 que a gente trouxe aqui para demonstrar tem como mais objetivo mostrar como o atacante consegue enumerar em várias áreas ali da sua aplicação usando configurações padrões. Ou seja, são falhas de segurança que permitiram o atacante chegar até ali. Fica, caramba, só isso? Mas e aí, gente, como é que você corrige? Aqui a gente tem 3 vulnerabilidades, 3 pontos de atenção, na verdade. O primeiro deles tem um stack trace que aparece de erro quando você acessa uma página que não existe, que já dá algumas informações do servidor. O segundo são credenciais padrões para um serviço. Padrões, assim, que eu digo, são credenciais relativamente comuns, assim. Existem word lists que focam nesse tipo de senha, que era, por exemplo, existe um password common num repositório do GitHub chamado seclists, que lista diversas senhas de aplicações conhecidas. Se a gente viesse a saber que essa é uma aplicação tal, poxa, normalmente a aplicação tal tem um uso de senhas dessa forma. A gente já consegue ter alguma coisa mais focada naquele tipo de aplicação. Então, esse é o nosso segundo ponto, credenciais conhecidas. E o nosso terceiro ponto é um cookie verbose. Será que a gente consegue fazer um cookie menos verbose? A gente consegue com a mesma funcionalidade? A gente precisava de tudo isso de Node.js Session Token? O que vocês acham, galera? Dá para fazer? Fazer o token juntos e shallow now? Aí.
mostrar para vocês um pouquinho da app, como é que ela está funcionando no código. Acho que dá para deixar ali. Aí, acho que agora ficou melhor para ver. Então, aqui, essa é uma aplicação em Node, então ela começa com index.js e o que a gente consegue ver a partir dela? A gente consegue ver que ela está usando um framework, para quem conhece Node, o framework chamado Express, que permite a criação de APIs para roteamento, criar talvez um servidor local. E tem ali algumas rotas já setadas no UDB. E da forma que essa aplicação está sendo iniciada, quando ela cria a aplicação, ela está iniciando com admin. Muito provavelmente ela tinha a intenção de que alguém mudasse ela no futuro. Ela tem, se você olhar aqui embaixo, ela tem também uma rota chamada Change Password. Essa rota podia ser uma boa, mas eu vi que ela ainda não tem nenhum tipo de implementação. Talvez você conseguir colocar uma implementação nessa rota Change Password seja uma boa ideia para você chegar numa mitigação dela. Claro que existem outras formas de você mitigar, mas uma sugestão seria essa. E para as views, pessoal, alguém tem alguma ideia para stack trace? Aquela stack trace que a gente teve foi um erro de views. Como é que a gente corrige isso? Não achou uma página. Pode ser, a gente pode criar um erro, mas sim, a gente pode criar uma página. Mas é só interessante ressaltar, né, que às vezes isso pode ser por acaso. O desenvolvedor pode ter feito um deslize, só testou as rotas que funcionam. Às vezes, o cara às vezes esqueceu de testar essa ou alguma coisa assim. Pode ser uma boa ideia. E a última, só falta o token então agora. O token com nome verbose. Acho que bastaria mudar o nome do token. O que vocês acham? Acho que já resolveria? Então vou mostrar para vocês aqui uma proposta de correção que a gente preparou. Vai ler. Então legal, a gente tem aqui a nossa aplicação, princípio a mesma cara, mesmo inserindo uma view não mudou nada. E a gente vai fazer o seguinte. Ficou pequeno. Mas o que eu fiz aqui foi basicamente criar uma view em HTML, super simples, só dizendo page not found e colocando no diretório das views, que são as páginas que vão ser exibidas. Então, quando alguém errar uma URL ou então tentar acessar alguma que não existe, ele vai cair nessa e já não mostra mais nada. A gente já está um pouquinho mais arrumado nessa correção. Uma outra aqui agora que eu vou mostrar para vocês é o seguinte. Assim, eu implementei a rota do Change Password, eu vou mostrar para vocês daqui a um pouco, e ela está funcionando da seguinte maneira. Eu simplesmente passo o meu cookie de acesso, tem que ser o admin para mudar a senha, senão seria outra vulnerabilidade, eu conseguir mudar a senha de todo mundo sem ter credencial, sem ter acesso a isso. Isso até faz referência ao tópico que a gente apresentou da última vez, que a pessoa conseguia acessar as coisas que não eram propriamente ditas daquele usuário. Aqui, eu implementei de uma forma que você precisa sim estar logado como admin, já impedindo que outra vulnerabilidade se forme na correção da vulnerabilidade. Então, temos ali a nossa senha atualizada com sucesso. Então, um teste, vamos entrar aqui com o admin, botar uma senha bolada, e já temos invalid, porque o admin já não funcionou mais. Vamos tentar com a nossa senha nova. Opa. Aí, foi. Já conseguimos entrar. E olhando agora o cookie apresentado, o que a gente vai ter? A gente tem, tá pequeno ali, mas o cookie que mostrou agora é só token. A gente não consegue mais ter nenhuma informação a respeito desse cookie. A gente está completamente
está com um token sem muitas informações. Ele simplesmente cumpre a função dele e não diz mais nada. E é isso da correção. Deixa eu ver se tem. Mostrar para vocês aqui melhor o código, só para já dar uma ideia de como que faz para você corrigir essa vulnerabilidade na prática. Vou mostrar aqui um pouquinho da solução. Cadê? Deixa eu abrir aqui. Então, legal, estamos aqui de volta na nossa aplicação. Vamos atrás aqui. Esse index.js cuida de grande parte das coisas da nossa aplicação. A primeira que eu vou mostrar aqui é justamente a da views. Aqui não está implementado, mas a gente poderia botar aqui nessa static, entrando aqui, views, bastaria a gente criar uma nova página aqui. Como ela já está sendo roteada pela nossa aplicação, ela já está sendo esperada, ela só não existe. Então, para corrigir aquela vulnerabilidade, bastaria colocar um error.html e qualquer coisa aqui. Apareceria já no browser e já não exibiria já aquela stack trace mais. Claro que assim, a preferência é colocar uma mensagem que é root de usuário, está perdido, alguma coisa assim. Mas o foco dessa aplicação aqui, o scope, é justamente não mostrar a vulnerabilidade. Aqui o segundo ponto, sendo a credencial comum, padrão, e não. A gente pode ir aqui no arquivo principal, dar uma olhada nela aqui. Essa aplicação está rodando usando um Mongo, então ela está escrevendo todas as senhas, todas as credenciais diretamente nesse banco de dados. Para você mudar a senha, bastaria você fazer uma chamada que desse um update nessa senha no banco. Da forma como eu mostrei ali a correção, mas que aqui não está implementado, está sendo feita justamente essa verificação do JWT para garantir que o usuário em questão é de fato quem pode mudar a senha, que é só o admin, e que ele então consiga de fato mudar a senha dele, dando um update no banco, seja lá qual usuário que ele quer mudar ou a senha que ele queira alterar. Então isso é interessante. E o nosso último ponto é a questão do token. A questão do token, basta a gente mudar em alguns lugares do código que eu faço referência a esse token. Aqui, deixa eu procurar o lugar que eu seto ele direitinho, que eu consigo mostrar. Não, mas ele está por aqui. Então, aqui é onde eu estou setando o meu cookie. Quando o usuário está fazendo o login e as credenciais dele como admin, de fato, são realmente válidas, aqui está super simples esse sistema de login, é só para ilustrar realmente esse tipo de login. Aqui, quando o usuário está certo, eu seto justamente esse tipo de esse cookie aqui, esse Node.js Session Token. Para alterar ele, bastaria mudar token aqui. Só que, para isso tudo funcionar, eu teria que alterar em todos os lugares onde esse Node.js Session Token são, de fato, referenciados aqui na aplicação. Então, usando essa funcionalidade do editor de texto, a gente consegue trocar todos de uma vez. E essa vulnerabilidade que expõe assim um pouco mais sobre a sua aplicação já está mitigada. Já é uma boa mitigação para ela. Aqui é super legal. E a WASP tem também alguns documentos que falam sobre outras falhas de configuração, outras security misconfigurations. Eu vou mostrar aqui para vocês. Porque como esse é um tópico bastante
brando, assim, ele pode englobar muitas coisas e que muitas vezes pode quase que sobrescrever outro tópico, assim, que você pode achar que é. Vou passar para lá. Então, vou mostrar aqui para você. Pode deixar. Passei aqui. Ih, cara. Foi onde que foi? Ah, tem aqui. Beleza. Esse aqui é a narração da OWASP, que tenta justamente fazer uma catalogação desse tipo de vulnerabilidade aqui, e ela diz que normalmente esse tipo de vulnerabilidade leva ao A9, que a gente vai explicar mais para frente, que são componentes com vulnerabilidades conhecidas, componentes vulneráveis conhecidos, que a ideia é justamente ter cuidado com isso, porque se um atacante tiver um acesso a uma informação que leve a algum componente vulnerável, o atacante já tem, talvez, ali uma porta de entrada para a sua aplicação. É isso que a gente quer evitar no maior dos cenários. Legal? Alguém tem alguma dúvida sobre o tema? Do A6? Alguma outra proposta de correção? Alguma coisa diferente que possa ser feito? Ou trocar as credenciais? Ou então, como o token é gerado? Como é que ele pode ser feito? Legal? Então, gente, eu vou propor a gente passar para essa última app desse bloco. A gente agora vai falar do famigerado XSS. A gente vai falar do que se trata, né? Vai dar alguns exemplos. O XSS refletido, o persistente, o DOM-based. Vai de novo falar como se proteger desses ataques. E vai dar a nossa aplicação ali no final, que é o mundo das fofocas. Do que se trata, né? O XSS é uma técnica para injetar código JavaScript através de algum parâmetro da aplicação que está sendo exposto. Então, a ideia é que esse parâmetro, a entrada do usuário não está sendo tratada, e aí você está injetando o código ali malicioso e a sua aplicação vai acabar executando esse código sem sanitizar essa entrada. E aí vai, logicamente, alterar o curso esperado da aplicação, que não é esperado pelo desenvolvedor. Aqui a gente vai mostrar o XSS refletido. Esse aqui é um site, ok? Um site bem bobinho. Só que um cara espertinho, ele vai botar ali um script alert para abrir o pop-upzinho da janela, né? Ele vai ver se ele consegue abrir o pop-upzinho da janela. Mas no momento que ele bota ali, ele vai procurar, é uma barra de busca, né, um search. Então ele vai botar lá no parâmetro da URL, e aí ele vai botar resultados para, aí ele, quando vai imprimir o que seria a frase, a palavra, né, que está sendo buscada, na verdade é um script. Aí o browser vai lá ver, e é uma tag script, eu tenho que executar então. E aí, pronto, surgiu a janelinha. O XSS refletido, então, o atacante, ele vai mandar essa URL comprometida, né, essa URL aqui maldosa, diretamente para o usuário, para que o usuário passe por ela e vá até o servidor, na verdade, a partir dessa requisição maliciosa. Então, é porque a gente depois vai fazer a comparação com o outro, com o persistente. Aqui o usuário, ele manda uma URL ali com um parâmetro maldoso, o usuário que não está bem informado, ele vai clicar, e aí o servidor vai fazer todo aquele esquema. Quando ele estiver voltando com a informação para o navegador de novo, o navegador vai ver, isso aqui é um script HTML, um script JavaScript, eu preciso executar. E o persistente, aqui é um exemplo, né, num sistema de cadastro. O usuário ali está cadastrando um usuário daquele jeito ali, de novo o script alert aparecendo. E aí depois, pode ser até um outro usuário, não precisa nem ser o mesmo, quando um outro usuário isso vai ser armazenado no banco, né? Está sendo mostrado ali, o user vai diretamente aquela string que ele botou, o password também. E aí um outro usuário, talvez, ou até o mesmo, não precisa ser o mesmo nesse caso, quando ele vai acessar a página do perfil daquele cara que fez o cadastro daquela forma, qualquer um que seja que acessar essa página vai ali
de novo, vai chamar aquele script alert, aí o navegador, é uma tag script, eu tenho que executar. E aí, de novo, não tem o slide, mas vem o pop-upzinho da janela. Então, a ideia é que a diferença desse para o outro é que aqui o atacante ele nem precisa mandar a URL maliciosa para o usuário. Ele, na verdade, faz um registro lá no banco de dados da aplicação, que foi o caso aqui, né? Ele fez um cadastro, ele mandou isso lá para o banco de dados, e aí um outro usuário estava bem intencionado, tadinho, ele entrou lá na página, e aí ele acaba, o bad things happen, né? Ele acaba sofrendo daquele script alert. E notem que tipo, a URL que ele está acessando é a URL normal, não tem nenhum parâmetro estranho ali, porque isso, na verdade, já foi da recuperação daquele dado no banco da aplicação, né? E o DOM-based, a ideia é que a aplicação nem precisa retornar aquele erro. Ela nem precisa retornar o script alert do banco. Na verdade, o usuário passa aqui isso como parâmetro da URI, e aí, na hora dele carregar o HTML no client-side mesmo, o banco nem precisa mandar nada de volta, o servidor pode só mandar um 200 OK, mas como ele chega de novo aqui no navegador e ele precisa agora desse parâmetro aqui da URI para complementar o load aqui do HTML, aí ele vai pegar de novo esse parâmetro aqui e vai executar o XSS. Esse aí é o XSS DOM-based, por causa dessa diferença. Ele surge só quando você está carregando o HTML. Então, como se prevenir, né? Evite inserir dados do cliente diretamente em script, né? Nunca confie na entrada do usuário, por mais bem intencionado que você ache que ele é. Então, sempre sanitizar as entradas. E aí a gente fala dos frameworks, né? Existem muitos frameworks que já fazem isso para você. Se você usar um Flask, um Django, um React, você nem precisa se preocupar com isso. E se você quiser usar bibliotecas específicas, a gente botou até algumas recomendações aqui. Para Python tem o Bleach, JavaScript tem o DOM Purify, e aí vocês podem depois, os slides vão ser disponibilizados, vocês até podem investigar um pouquinho cada um aí e rodar eles de acordo com a necessidade de vocês. Aí agora a gente vai para a aplicação. Show. Pode ser. É porque a narrativa já vai direitinho. Eu vou rodar e aí depois a gente repete. Então, essa aqui é a nossa aplicação, é o Gossip Board. A ideia é que é tipo uma página de notícias, de fofocas mesmo, que os usuários eles se registram na aplicação, eles fazem um login e aí cada um pode contribuir botando uma fofoca lá. Aqui o usuário está logando pela primeira vez, ele vai se registrar primeiro. Aí ele está fazendo login. Tá pequeno. Tá bom. A gente vai fazer ao vivo porque tá pequeno. Vamos criar aqui o container da aplicação.
Ele deve estar demorando porque ele teve que baixar um monte de coisa aqui. Olha lá, ele baixou o Flask. E eu não tava com os containers já abertos, agora foi. Tá. Ó, vamos criar aqui um usuário. Qual o nome que eu dou? Assim. Ele botou tudo no meio, tá bom. Então, aí aqui é a nossa paginazinha. Ela não tem nenhuma fofoca ainda, mas a gente pode criar uma. Oi? Tá, mas como é que eu crio a fofoca? Gossip. Ah, não tava aparecendo. Tá aqui. Tá bom. Tá bom. Com o zoom ele tava escondido aqui. Tá bom. Daniel e Silvia no GTS. GTS 33. Eu e... Pronto. Pra quem não sabia, tá avisado agora. Se a gente for lá no home, tem uma fofoca aqui. A gente pode clicar aqui e vai ler mais sobre ela. Mas se a gente passar... Vamos lá, vamos começar a brincar aqui, né? Aí. Já aconteceu besteira aqui. Mas vamos voltar lá pro home. Aí toda vez que alguém for entrar nessa notícia agora, ele ganha um alert 1. Não precisa nem ser eu, o usuário é Silvio. Pode ser outro cara que tá entrando aqui, achou notícia interessante, Daniel e Silvio no GTS. Pô, vou ler aqui mais, aí tem um comentário aqui que estragou tudo. Mesma coisa aqui. Ele nem aparece aqui, isso é bizarro. Vamos brincar mais um pouquinho. Agora a gente vai botar aqui no search. Será que vem alguma coisa? Acho que eu não digitei certo.
Ah, é isso, é isso. Vamos lá pro Firefox. O Chrome é bonzinho. Entrei aqui. Ó, ganhei a janelinha. Agora vamos lá no search. Ó, ganhei a janelinha. É porque o Chrome, ele é mais chatinho, ele tem mais cuidado. O Firefox já não tem tanto cuidado com isso. E tem também o caso que você está criando uma fofoca, né? Vamos criar uma fofoca do mal. Vixe. Texto. Eu botei aqui um script alert. Vamos ver o que sai aqui. Ó. Ih, fofoca do mal. Vamos ver o que é. Ih. Pronto. Então, esse é o problema, né? Tanto o campo do search, quanto o campo aqui do comentário, quanto os campos aqui de criar a fofoca, eles não estão sanitizando as entradas de forma a permitir a execução de código JavaScript aqui. O que a gente pode fazer? Ah, vou rodar a narrativa, porque a narrativa tem uma parte legal aqui também. Cadê? A narrativa faz basicamente tudo isso que a gente já mostrou, só que tá bem pequenininho. Mas ele vai botar ali uma notícia. Ele vai criar uma notícia boazinha primeiro, uma notícia normal. Só para mostrar como é que a aplicação funciona. Aí ele volta pro home e tá ali. Legal. Comentou um legal ali. Aí ele vai mostrar que se ele buscar por Daniele, vai aparecer aquela fofoca. Até porque a única que tem é a Daniele ali. Aí agora ele vai brincar um pouquinho. Notícia maliciosa. Testando. Botou o script ali, como a gente já viu. O mais bizarro disso é que você pode ser qualquer usuário. Você pode ser qualquer usuário. Você só está visitando a aplicação e você vai sofrer o negócio por culpa da aplicação não sanitizar essas entradas. Aí ele agora no campo do search também, mesmo resultado. E nos comentários também, que a gente já viu. Olha lá. Só de acessar a notícia já pula a janelinha na cara dele. Aí ele vai mostrar como que está sendo feita, né? As requisições. Esse Echo é uma biblioteca lá do Golang que
faz essa parte, né, das requisições. Tá. Esse main não tá aqui. Bom, não tô achando, mas a ideia é essa aqui. É o cara. Hã? Essa função deve ter mudado o nome do arquivo depois que gravou o vídeo e aí se perdeu por aí. Ah. Aham. É, aqui é verdade. Aham. Aí aqui ele tá mostrando o evil.js, tá muito ruim de ver ali. Mas basicamente é um script que mais pra frente a gente vai ver aí o que ele faz. Ele tá criando uma nova notícia, tá botando ali teste, uma outra mensagem. Aí agora que iluminou dá pra ver melhor. Olha lá. É um script que vai pegar essa variável e toda vez que ocorrer essa função onKeyPress, ele vai rodar essa função, que aí vai ficar botando para um outro usuário que vai ficar olhando ali o terminal, todas as letras que ele está digitando ali. Ó, colocou lá no comentário. Ó, ele vai clicar na notícia que ele criou, que tem aquele código feiozão lá. E aí ele vai criar um comentário ali, vai botar um comentário. Ali a página, um outro cara que tá na rede escutando, e aí todas as coisas que ele vai digitando estão diretamente sendo transmitidas para lá. Isso, keylogger. É isso. Esse é o problema. Foi bem longo esse vídeo. Esse é o problema. O que a gente pode ver para solucionar isso? Alguém tem alguma ideia? Pode falar.
É. Bom, na verdade, nesse caso, nem era uma questão de... perdão. Desculpa, só repetir para a transmissão. Eu estava comentando que para tratar esse tipo de XSS, tipicamente as linguagens disponibilizam uma função HTML escape ou alguma coisa assim, que permite com que você não retorne para o usuário o código HTML ou o código JavaScript. Aí eu ia aproveitar essa resposta para pedir para você comentar um pouco sobre editores de texto rico, que os frameworks disponibilizam, que tipicamente você não pode fazer escape de HTML, porque a função do editor de texto é retornar código HTML. Se você puder comentar um pouco sobre isso. Pô, eu não entendi direito a pergunta. Editores de texto ricos são tipicamente o WordPress, qualquer CMS que você edita um texto na web, aquele campo, por exemplo, de colocar comentários. Imagine que você pudesse colocar o comentário colocando o nome da página, colocando em negrito, colocando com formatado, né, saída formatada. Ou seja, na verdade você precisa colocar código HTML realmente dentro do editor de texto. E aí fazer o escape simplesmente não funcionaria aqui. O escape seria a solução inicial, né? Se você puder comentar. Eu realmente não me interei muito sobre essa parte, não. Porque aqui, na verdade, a aplicação ela está só mal configurada mesmo. Porque o caso aqui é que ela não faz por uma má configuração da aplicação, ela desabilita o escape. Então, justamente isso, tem um parâmetro lá que a gente passa, que estava lá inadequadamente setado, que aí ele acaba escapando. Mas esse aqui é o caso que, tipo, foi só essa questão do parâmetro que já estava lá, que estava escapando, entendeu? Eu vou soltar o vídeo aqui, que eu acho que vai ficar mais claro. Enquanto isso, Rubens Kiel, Nick BR, um comentário. Esse tipo de sanitização ela precisa ser aplicada homogênea em todas as entradas aí da aplicação. Uma coisa que eu já vi acontecendo é sanitização na hora de você passar a senha, mas não tinha sanitização na hora de criar a senha. E além disso, na hora de criar a senha, tinha um estímulo para use caracteres especiais, use ícones egípcios, sacrifique uma virgem para criar a senha. E aí, essa senha depois não funciona, justamente porque tem a sanitização no login e não ali. Então, assim, esse é um cuidado aí que tem que ser tomado de ser homogêneo em todos os casos de uso da aplicação. Que é aqui o exemplo, né? Se a gente escapasse só no search, ainda pode botar no comentário, ainda pode botar... São vários campos, o ideal é que todos eles tenham esse mesmo tratamento. Sobre essa questão ainda do escape, né? Os editores de texto rico realmente acabam sendo um problema. Muita gente acaba fazendo filtro, por exemplo, baseado em regex, aí retira tag de script, e aí eu já vi casos, por exemplo, porque fazer regex geralmente é uma coisa muito complicada e há uma tendência muito grande de você errar, de você não escrever uma regex que trate realmente todos os casos. Sim. E aí, assim, uma das formas de bypassar regex, por exemplo, é o pessoal coloca JavaScript como evento on click, on mouse over, etc. Propriedades de evento. Eu já vi casos de XSS que o pessoal coloca evento de JavaScript dentro do CSS, né? Tipicamente uma tag background, que você consegue dentro da tag background chamar um JavaScript para executar. E tem outros casos também que eles chamam de cross-channel script, né? Que é quando o script está num canal lateral. Tipicamente uma aplicação que usa, por exemplo, dados de LDAP para poder montar uma lista de contatos. E aí alguém insere um script JavaScript dentro do LDAP, na hora que a aplicação carrega aquele dado para mostrar uma lista de contatos, por exemplo, o usuário, está lá o código JavaScript. Sim. Essas coisas acontecem. A gente tem que estar atento para todas essas coisas. E a questão da blacklist também, tipo, não adianta nada você ficar tirando na mão ali o script, porque aí tu bota um script que tem outro script dentro, aí você vai tirar o script de dentro, juntou o script que estava mais externo, né, e você continua tendo o mesmo problema. Então, a blacklist tem essa questão, né, de o quão longe eu tenho que ir para
sanitizar todos os casos possíveis, né? Não tem como sanitizar todos os casos possíveis. Fora os casos em que os caras ainda botam... Não bota a letra, né? Bota hexadecimal e faz a conversão, é loucura. Aí aqui ele já está mostrando a app segura. Mas aqui... vamos botar aqui. Aqui a ideia é que no arquivo tem um parâmetrozinho lá no HTML com um /safe, que é aquele negócio que eu tinha falado antes, que ele está agora prevenindo que o código seja injetado. Ele está tirando esse parâmetro /safe ali do lado, justamente porque assim ele não vai mais permitir que o código ali seja injetado. Então, na verdade, nesse caso, dessa app, era só uma questão de má configuração da aplicação. Você, usuário, sei lá, chegou no time, entrou ali no código, viu o que estava acontecendo no XSS, às vezes não é nem porque não está usando um framework bom, às vezes é só porque o cara botou uma configuração ali que não devia estar. Então, tem esse trabalho investigativo também de se atentar às flags, né? Como o do XXE também teve essa questão, né? De você se atentar a que flags a sua aplicação está setando ou não. Olha lá, ele agora imprime ali como texto mesmo, e não como ele não executa, ele só botou ali como texto. Esse arquivo aqui que eu vou ficar devendo, porque aqui estava em outra linguagem. Mas ele está aqui? Deve estar. Aqui. Essa aqui é a versão não corrigida, né? Então ele está aqui com o parâmetro safe. Então, ó, a ideia é que quando você tira essa flagzinha aqui, ele vai passar a escapar lá o código injetado. Show? Alguém quer comentar alguma coisa? Tem um ponto muito interessante que ele falou do editor de texto rico, que é justamente porque o editor cospe o HTML, né? Então, faz essa sanitização de modo... Tipo, se você está usando um editor que não foi você que fez, necessariamente fica complexo de você entender o que está vindo dali. E aí, o Daniel, quando ele falou mais cedo, tem uma abordagem que pode ser, você pode fazer o seu editor de texto. Então, por exemplo, lá na Globo.com a gente tem o Megadraft, que é um editor de texto open source que a Globo.com faz. Então, assim, eles têm muito mais controle sobre os componentes, as coisas que acontecem. Mas tem um header, um cabeçalho de segurança que o Daniel falou, que é a Content Security Policy. Isso é bem interessante, porque você diz de onde você confia os dados que você lê, né? Então, não estou falando que é bala de prata, né? Mas, complementando, né, lembrando o que ele falou antes, essa Content Security Policy, você pode falar assim, ó, não lê script inline. Ou seja, ele não vai carregar os scripts que estão inline na sua página, só vai ler de arquivo JS. E lá você também pode falar assim, olha, só lê arquivo JS do lugar tal, que é um lugar meu confiável. Mas isso aí sim, você está tentando cobrir justamente esse problema que é você ter um editor de texto. Exatamente, é um editor de texto que você pegou de algum outro lugar e você não confia nele. Né? Mas, bem legal. Isso aí, pessoal. Alguém tem mais alguma coisa? Tanto do A7, do A6, do A5, qualquer uma app desse bloco, a gente tem ainda 20 minutos para discutir. Ninguém? Quer falar alguma coisa?
Bom dia, Silvia. Tudo dia. bem? Meu nome é Venâncio. E observando essa linha de raciocínio, tudo que foi falado aqui, eu acho interessante, muito bacana, o nível de vocês destacarem a segurança, principalmente interna. Na Globo, por exemplo, vocês sabem como gerenciar esse mecanismo, porque segue uma linha de diretrizes, correto? Dentro da própria empresa. Mas eu pergunto uma coisa para vocês: como é que vocês lidam com as empresas filiais? Isso tudo que vocês produzem lá, em níveis de segurança, e as filiais, elas seguem os mesmos linhas de raciocínio, de parâmetros preparados dentro da empresa? Essa pergunta eu vou ter que pedir para o Manuel responder, porque eu realmente não sei. Tudo bem, tá certo. Tudo bem. Então, assim, a Globo.com, ela é uma empresa focada em internet, né, dos portais, produção de conteúdo na internet. Na verdade, ela produz as plataformas que as outras empresas usam. Então, assim, não tem um papel. A Globo.com, por mais que ela tente trazer as boas práticas, então, tudo que a gente tenta experimentar lá, a gente vê que dá certo, a gente traz para a comunidade. Desculpa. Tudo que a gente experimenta lá de segurança, a gente tenta trazer para a comunidade, que nem a gente está fazendo, trazendo curso, trazendo tutorial, ou então quando a gente desenvolve uma ferramenta. Mas existem outras empresas, então, por exemplo, as filiais são outras empresas, né? Então é muito difícil dizer o que cada empresa faz. Cada empresa tem a sua própria política de segurança, cada empresa atua de uma maneira independente, e é claro que a Globo.com fica sempre à disposição de todas as outras empresas, filiais, para ajudar, entendeu? Assim, não é uma empresa que tem um departamento, e aí a gente consegue implantar uma política de via administrativa. Então a gente sempre foca nas boas práticas e em trazer isso para a comunidade. Seja uma empresa filial, seja uma outra empresa que queira usar, aprender isso, ela tem toda a disposição. Ela pode mandar um e-mail para a gente está sempre ajudando, entendeu? Não tem um direcionamento. Porque, por exemplo, tem uma filial da Globo em Fortaleza. Ela está muito mais ligada com a TV Globo, que é a produção de conteúdo, né, do que a Globo.com como plataforma de conteúdo. Então é difícil ter uma relação assim estrita, que nem ele perguntou, entendeu? É como se fossem duas empresas. Agora com o processo de unificação vai ser diferente. Só isso, só para... Só um comentário sobre o A6, né? Acho que era a prática A6, que o Daniel falou um pouco sobre os cabeçalhos de segurança e tal. Como forma de complementar, talvez, aquela ideia dos cabeçalhos, que a gente acha também bem importante, Daniel. O Gildásio apresentou uma palestra ontem aqui no GTS de uma ferramenta que a gente desenvolveu lá na UFBA, chamada H2T, que é o Hardening de cabeçalhos HTTP, que ela faz uma ferramentazinha que ela faz uma auditoria do site web e já verifica todos os cabeçalhos que seria interessante ter, mas não tem, que tem, mas que seria interessante não ter, ou ainda sobre a formatação do cabeçalho, o que pode ser melhorado, o que é que pode ser aplicado de hardening dentro daquele cabeçalho. Uma ferramenta open source também, está no GitHub, H2T. Que aí você roda ela em cima do site, ela já te faz um relatório certinho. E o legal também dela é que tem uma documentação associada com cada cabeçalho. Então, de repente, se tu está em dúvida sobre a sintaxe de um cabeçalho, etc., ela já dá uma ajuda sobre isso. O Gildásio está aqui também, se eu quiser trocar depois uma ideia com ele está por aqui. Pô, muito legal, muito legal. Até acho que entra bem legal com a ideia do curso, né? Que a gente não quer que o desenvolvedor fique quebrando a cabeça tentando entender o que é ok, né? Então dá ainda mais um passo ali para ele, né? Pô, bem legal. A gente vê aí depois. E é legal você ter feito esse comentário,
porque é justamente um exemplo para mostrar que, na verdade, todas essas vulnerabilidades que a gente está mostrando aqui, elas não são independentes, elas não são só acontecem aqui, só acontecem ali, e elas acabam que algumas delas acabam transbordando para outras. Então, justamente, você utilizar talvez algum daqueles headers de segurança e tal assim, pode acabar que até ajude a mitigar algum tipo de problema relacionado ao XSS, ou então o Content Allow Origin também pode ajudar um pouco a mitigar esse tipo de vulnerabilidade, né? E é legal de ver justamente como todas essas áreas, uma conversam com a outra e todas elas são integradas para tornar a sua aplicação mais segura. Mais alguém? Algum comentário mais? Se não, acho que a gente pode fechar. Sobre o A5, o A6. Lembrando que o A6 era aquele de Security Misconfiguration, o A5 era o do e-commerce lá, com a questão de usuários acessando rotas que eles não deveriam estar acessando, rotas de outros usuários. Vocês podem comentar das outras também, ou até se vocês clonaram aí, tentaram resolver, a gente também pode discutir proposta de solução. Bom, pessoal, então, pelo visto todo mundo está com fome, então vamos comer, a gente retorna às 14 horas com a terceira parte aí do tutorial. Obrigado, Silvia, obrigado, Daniel. Obrigada.